Olá, eu sou o John Eu sou o Caio. e hoje, aqui na Literal do CV, nós vamos falar sobre o livro As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Vamos lá! As Meninas narra a história de três meninas que vivem seus sonhos, suas desilusões em meio à ditadura militar. O livro foi publicado em 1973 e logo ganhou o Jabuti. Sim. A história se passa na cidade de São Paulo, num pensionato, né, de freiras, onde essas três garotas universitárias, estudantes de cursos diferentes, psicologia, direito e letras, né? Isso. Estão num período de recesso escolar. E nisso, elas acabam aproveitando essa época de recesso para conversar e se conhecerem melhor e criar esse elo de amizade entre elas. Não que elas não fossem amigas, mas já não fossem amigas. É que nesse período de recesso, quando elas passavam mais tempo juntas em casa, esse laço praticamente familiar, né, de uma Sim. amizade familiar, foi surgindo entre elas. Uhum. Então, falando um pouco das personagens, nós temos Lia, que é estudante de letras. Ela quer ser escritora também e é militante, né? Ela está lutando, ela adora ler Karl Marx, né? Uhum. Ela é de esquerda, ela tá participando ativamente do movimento, né, anti-ditadura militar, que é no período da ditadura militar, e movimentos políticos variados, diferentes. Inclusive ela namora, né, um rapaz ligado. Ela namora o Miguel, que no começo da trama ele é um preso político, né? Ele foi preso pela ditadura militar. E daí, mais pra frente, ela acaba até engatando um romance com outro rapaz que era político, mas no final ela vai acabar ficando com o Miguel. Temos também a Lorena, que é, vamos dizer assim, a mais pura das meninas. Ela é virgem e ela passa o romance inteiro, Lennon, como que se fosse num tempo suspenso. Ela fica na espera da ligação do MN, que seria, a gente logo passa a descobrir que seria o Marcos Nemésios, um homem casado, um médico casado e pai de 5 filhos. E ela, o quarto dela é todo cor-de-rosa e é um dos espaços em que a narrativa acontece. Onde elas se encontram. O quarto é quase se fosse uma bolha de proteção, um refúgio à realidade. Até porque a personagem Lorena é a mais romantizada delas, é a que mais traz uma escrita, uma narração mais poética, mais sensível, porque ela tem essa personalidade, né? Ela também é a mais rica delas, né, Lennon? Sim, é a mais uma abastada financeiramente. Família abastada. E daí temos também a Lorena, né? E temos também a Ana Clara. A Ana Clara é uma personagem fundamental dessa narrativa, né? Como uma das três, mas ela traz uma grande carga dramática para o enredo, porque ela sofreu abuso, né? Quando criança. Esse livro trata de muitos temas sérios e pesados, né? Às vezes de difícil... Trata-se de vários temas pesados. A ditadura militar, por exemplo, né? Sim. Mas mesmo assim a Lígia é fantástica, que ela consegue trazer mesmo esses temas pesados de uma forma sutil, mais leve. Nem em todos os momentos, tem algumas partes que realmente é bem pesado mesmo. Então, e a Ana Clara, ela se envolve com um rapaz lá que é traficante de drogas, e aí ela passa a ser usuária de drogas, e tanto é que ela é apelidada depois de Ana Turva. Então esse livro é interessante nisso, que mostra o que as drogas fazem com a pessoa, que ela era a menina mais bonita, né? Ela trabalhou como modelo e tudo isso, e ela é estudante de psicologia, e ela acaba perdendo tudo isso, né? Sim. E pode falar já da morte, né? Pode falar. Então, e em meio às suas aventuras e desventuras, chega um momento que Ana Clara, ela morre de overdose. E as suas duas amigas abandonam ela na praça ali perto, né? Tentando isentar o pensionato de freiras. Pra não se relacionar com a morte, principalmente de uma garota que morreu de overdose em plena ditadura militar. É engraçado traçar esse paralelo entre as três personalidades distintas que a Lígia traz, né, para sua obra, né? Porque você pega um paralelo assim da Ana Clara,
já é a jovem mais conturbada, dependente de droga, com uma vida mais difícil, sabe? Aquele jovem mais rebelde. Aí ela pega a Lorena, é aquele jovem mais romantizado, mais sonhador. Toda certinha, que está se guardando, ela é virgem, né? Está se guardando para um príncipe encantado, vamos dizer assim. Sim, e aí depois ela pega a Lia, né? Que é aquela que trabalha aquela de esquerda, de militante, política, ferrenha. com ideias, com opiniões fortes, entendeu? Apesar de ser uma pessoa muito boa da alternativa, ela é uma pessoa que se impõe de opiniões fortes. Então essa tríade que a Lígia Fagundes Telles cria nessa personalidade retrata diversas facetas diferentes do personagem feminino. E, inclusive, essa é um grande destaque para a obra, por trazer 3 pontos de vista, 3 visões femininas acerca do mundo e de uma forma bem verdadeira, né? Em plena ditadura militar e de uma maneira bem subversiva. E o final do enredo, Lennon, é assim, elas abandonam, né, a Ana Clara na praça, a Lia, ela é exilada, o Miguel é libertado e eles fogem para a Argélia. Sim. Já a Lorena, que é a moça ideal, né, vamos dizer assim, a mais puritana, né, puritana traz uma... mais sonhadora. Mais sonhadora, isso, exatamente. Ela volta para casa dos pais que são fazendeiros ricos. Você vê que dos finais das 3 personagens, o mais ameno assim é o da Lorena. Os outros são um pouco mais trágicos. Mas a gente está abordando o enredo nesse aspecto mais resumido, justamente porque essa obra, o enredo em si não importa. Porque se você pegar o resumo do enredo mesmo, elas convivendo numa época de recesso. Repressão. Né? Não, sim, mas o recesso, né, em meio à ditadura militar, então elas ficavam muito em casa, conviviam, conversavam, e nisso acontece tudo isso, que é até ela culminar numa overdose e falecer, Ana Clara, a outra ser exilada, fugir com o namorado, e ela voltar para casa da casa da mãe. Mas, tipo, não tem uma história. Realmente, várias ações, vários acontecimentos ao decorrer da narrativa. Outra vez aqui trata-se de um romance fragmentado, de tempo psicológico. Sim. A parte cronológica refere-se simplesmente ao histórico, né? Ao tempo histórico ali que está acontecendo. É um período de recesso da universidade. Então o enredo não tem muito o que trabalhado. A história realmente se passa na cabeça das personagens. A gente descobrindo a história delas. Tem muitas digressões, voltas ao passado, flashback, fluxo de consciência, leitura dos pensamentos. E a gente chega nisso tudo em quê? No próprio narrador. Sim. O narrador nessa obra é fundamental. O narrador da obra, há 2 focos narrativos, primeira pessoa e terceira pessoa. Terceira pessoa é sempre a voz de uma das meninas. E é interessante que apesar de misturar, um dos recursos mais importantes desse livro, Lennon, é a polifonia. O que é? São múltiplas vozes narrando. No caso, as 3 meninas mais essa primeira pessoa. Né? Isso. Que assim, a terceira pessoa se enquadra em cada uma das personagens. São 3 personagens e cada uma delas narram trechos diferentes do livro. Aí está o foco da terceira pessoa. E a primeira pessoa é justamente quando acontece esse fluxo de consciência. Quando a gente entra na cabeça, nos pensamentos, os desejos, nos anseios das personagens. Então, pode parecer que é meio difícil de compreender no primeiro capítulo, no começo da leitura. Só que depois você percebe que isso é muito fácil, você diferir qual está narrando qual trecho. Justamente porque também a questão da linguagem, que é outro grande ponto forte da obra, né? Porque a linguagem que o livro traz não é uma linguagem difícil, muito culta, erudita. É bem adequada à época, né? A década de 70, 1970. Mas aí que tá, a personalidade das personagens, mais uma vez, dita o ritmo da narrativa. Por quê? Lia tem um jeito típico de escrever, de narrar as histórias, né? Tem os seus traços linguísticos, suas expressões comuns, mesma coisa a Lorena e mesma coisa a Ana Clara. Cada uma tem uma forma diferente de contar a história. Então isso é facilmente perceptível ao decorrer da leitura, né? Mesmo que o livro não tenha capítulos, divisões por capítulos com títulos, são apenas números, mas facilmente a gente entende, assim, logo no começo, segundo capítulo, identificar bem quem está narrando qual parte da história. É isso mesmo. Bom, em relação ao contexto histórico, é outro fato muito importante para essa obra. Porque, como dissemos, ela foi escrita e publicada durante a ditadura militar.
Isso é ponto para Lígia Fagundes Telles, que é muita audácia, muita coragem em escrever uma obra em plena repressão e publicá-la, né? E criticando abertamente a ditadura. Sim. Mas a Lígia costumava dizer que ela teve sorte, que o censor pegou o livro dela e não deve ter passado da página 40. E por isso o livro conseguiu ser publicado. Conseguiu passar. Justamente porque uma das únicas obras que foram escritas, é a única obra que foi escrita e publicada durante o período militar, onde uma escritora narra um processo de muitos outros, né? Narra um processo de tortura militar, de uma técnica de tortura, além das muitas outras que existiam, né? Ela coloca na obra. E isso, com certeza, se o censurador pegasse esse trecho, com certeza a obra ia ser barrada. Mas como ela falou, ela teve sorte, porque talvez ele não tenha chegado até essa parte, né? Então isso é muito coragem, muita audácia da escritora. Uma coisa interessante, Leandro, que você mesmo estava falando mais cedo, é sobre a luta que essas meninas têm para conquistar a liberdade, que se assemelha muito às próprias pessoas naquela época, que precisavam de alguma forma conseguir sua liberdade, porque é uma época horrorosa de repressão. De repressão, que você não poderia pensar diferente, não poderia se vestir diferente, não poderia fazer nada diferente. E a Lígia Fagundes Telles publica esse livro indo de encontro a tudo isso. E as meninas, a própria luta delas, representa um tipo de liberdade diferente. Cada esse livro fala sobre pessoal. Conquistar liberdade, seja a voz da mulher ou a própria liberdade sexual. Sim, é a grande maestria do livro, essa composição de 3 personagens tão verdadeiras, complexas e diferentes. E, digamos assim, cada uma tem seu drama pessoal, tem sua história de libertação. Uma de parar de se depender tanto da família, a outra de questão mesmo do abuso sexual, da sexualidade, de dependência de outras pessoas, conquistar uma voz, uma liberdade própria mesmo. A outra seria também a liberdade política, de falar, expressar e agir conforme seus ideais políticos, Sim, né? maior liberdade de expressão às mulheres, que não existia muito na época. E todas essas lutas pessoais de cada um contrasta com um país que estava buscando liberdade e democracia novamente. E no entanto, o desfecho, você mesmo estava falando, né, Leandro? O desfecho é como se fosse um fracasso, infelizmente, dessas lutas. Sim, porque elas não conquistam o que elas foram buscar e elas acabam voltando para casa com o rabo entre as pernas, vamos dizer assim. Sim, só você pensar também, mais uma vez, no contexto histórico. A obra foi escrita em 1973, né? A ditadura ainda estava, eu acho que estava chegando no auge, demorou ainda mais 12 anos para acabar. Então, o próprio fim da obra, que é a Derrocada, eu acho que retrata um pouco do sentimento da própria escritora, da Lígia, né? Que esperava tanto que a ditadura acabasse logo e quanto tempo demorou a mais. Então, não tinha perspectiva de quando isso ia passar. Então, é meio que no final meio pessimista, justamente por toda a situação que estava vivenciando, né? Bem colocado. Então, quer falar um pouco sobre a vida dela, pessoal? Quero. Lígia Fagundes Telles, grande Lígia, considerada a primeira dama da literatura brasileira, né? Ela nasceu em 1923, em São Paulo. Sim, ela ganhou vários prêmios, né? O próprio Meninas ganhou o prêmio Jabuti, que é um dos maiores, né? De língua portuguesa para obras publicadas. E também ganhou o prêmio Camões, né? Por todo o conjunto da sua obra, seus contos fantásticos, a sua visão de mundo, a sua escrita, que sempre apresenta uma visão de mundo feminina muito bem feita, né? Bem intimista. Então, ela ganhou esses prêmios. Fora isso, a indicação ao Nobel em 2016 ela foi indicada ao prêmio Nobel. A gente torceu pra ela, né, Leno? Torcemos muito pra ela, mas quem acabou ganhando foi o Bob Dylan, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Outra história. Outra história essa. Outro dia a gente faz um vídeo sobre isso, discutindo sobre isso, que eu tenho opiniões bem fortes nessa assunto. Mas enfim, então é uma exímia escritora, é uma das coisas melhores que nós temos na literatura brasileira. E o mais grandioso disso tudo, uma escritora que está aqui conosco. Isso é fantástico. Eu acho muito importante a gente dar valor e dar o reconhecimento necessário para os nossos escritores em vídeo. E com certeza, Lígia Fagundes Telles, para mim, é a melhor escritora da literatura brasileira atualmente. Ela vai completar 98 anos em 19 de abril. 19 de abril agora, 98 já feliz anos. Aniversário já adiantado para ela. Grande Lígia. Fantástico. Olha, pra mim, Lígia tá ali
E eu adoro Clarice Lispector, mas tá ali a pau a pau com a Clarice, assim, de tanta capacidade que ela tem de criar personagens. Eu concordo. E As Meninas trata-se do romance mais importante da autora. Ela mesma considerou esse como o seu romance principal. E também deve-se perceber, Lennon, a questão dos contos da Lígia, que ela também é uma autora muito prolífica quando se trata de contos, possuindo aí livros fundamentais da nossa literatura, tais como Antes do Baile Verde, Seminário dos Ratos. E ela também foi muito experimental, Lennon. A gente que gosta de Machado de Assis, ela chegou a escrever um roteiro baseado no Dom Casmurro de Machado de Assis. Ela e o marido dela, na época, escreveram esse roteiro. Ela também possui outro livro de memórias maravilhoso, que é A Disciplina do Amor. Também ela disse, Lennon, o livro favorito dela, A Disciplina do Amor. Ela também tem livros que rechaça por um lado também, né? O Lennon tá falando sobre os livros renegados da autora. Bom, como você mesmo disse, Lennon, ela começou a publicar muito cedo, aos 15 anos. E ela diz assim, que a pouca idade não justifica um mau livro. Portanto, ela decidiu afastar da produção literária dela todo esses livros que ela não gosta tanto, que ela não admira tanto, digamos assim. Isso, que ela publicou quando era bem nova. Ela decidiu, ela mesma disse que retirou esses livros. Você não vai achar, não há em circulação. Um deles, que eu me lembro bem, é o Cacto Vermelho. Pois é. Uma pena. Então, mas... Porque eu garanto que ela, mesmo em Lígia Fagundes Telles com 15 anos, ela teria muito para dizer pra gente. Eu acho que seria uma leitura fantástica. E a produção literária dela, a carreira dela começa em Cirandas de Pedra, na opinião dela. Outra curiosidade muito legal, que vale ressaltar, que o livro Ciranda de Pedra dela foi eleito um dos maiores de toda a literatura mundial, universal, a retratar a homossexualidade feminina, né, por trazer uma personagem cativantes, verdadeiras, intimistas e tratar dessa temática de uma forma tão sutil e poderosa, avassaladora. É considerado um dos melhores romances a abordar esse tipo de temática. E isso, olha, não é para qualquer pessoa. E quando perguntada qual a função do escritor, Lígia Fagundes Telles costumava dizer que é ser testemunha do seu tempo. Olha só, e ela foi, não é? Foi, e ainda é. E está sendo, espero que seja por mais um bom tempo. Bom, eu acho que é isso. Vamos pedir para vocês mais uma vez não se esquecerem de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e agradecê-los por terem ficado até o final do vídeo. Até mais. Até a próxima.